Vamos lá, gente. Boa noite a todos. Vamos esperar aí a audiência subir. Estamos informando seus seguidores que você iniciou o vídeo ao vivo. Aí, ó, já tá o pessoal aí todo entrando. Verônica, Viviane, Lípara, Melina, Amanda. Olá, sejam bem-vindos, Ziane. Canal Mário Bueno, o Mundo, Mitiu, Bibi Lopes. Gente, eu não tô chegando direito aqui não, mas eu tô falando vocês aí, ó. Alexandra, Fabiane, Viviane. Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que estão nessa quarentena aí? Graças a Deus, né, as coisas estão passando. Se Deus quiser, a gente está passando esse pico aí. E já, né, a gente vai passar e tudo vai passar e tudo vai melhorar, não é? Hoje uma live muito interessante, né, Cacau? Hoje uma live muito interessante, né, sobre falha de implantação e abortamento, né? Essa semana da falha de implantação, eu fiz uma live na segunda-feira com a doutora Maria Rosa sobre essa questão da trombofilia, e agora nós vamos falar com a doutora Cristina, da clínica Ingenomics. E vai ser bem legal, gente. Vai ser bem legal essa live. Conteúdos interativos também, como sempre, para vocês entenderem mais sobre essa questão da genética, do que a gente pode fazer. Para, claro, melhorar as taxas de gravidez e melhorar os prognósticos também, porque o que a gente quer é neném no colo, não é verdade? Nós temos que obedecer o primeiro mandamento de Deus para o homem, que é ir de multiplicáveis, e graças a Deus ele escolhe médicos, escolhe profissionais para serem canais dele para isso. Deixa eu ver se aqui a Cristina já entrou. Deixa eu aqui antes fixar aqui o nosso tema. Vamos lá. Falha de implantação e abortamento. Pronto. Tá aqui publicado. Agora eu aprendi a fixar isso, né? Fixar, e vamos ver aqui, cadê? Deixa eu ver aqui, ela falou que ia entrar pela Genomics. Daqui a pouco ela deve estar entrando aqui. Não tô achando ela. Cristina, se você estiver aí, dá um alô para eu te chamar para dentro. Se você tiver algum problema aí, me fala. Enquanto isso aqui, tô entretendo o povo aqui. Bianca, vê se você fala com ela aí. Bianca é minha esposa, tá vendo? Minha esposa é audiência clara, né, gente? Vamos ver se ela vai entrar aí pela Genomics. Daqui a pouco ela tá entrando aí. E não sei quantos aí conhecem a Genomics aí, ou já fizeram algum teste, ou já ouviram falar nessa questão de falha de implantação ou não. Ou se algum profissional já conversou com você sobre o teste ERA, o EMA, o ALICE, uma série de outros testes que a gente pode fazer, né, para melhorar essa questão da implantação, diminuir as taxas de aborto, aumentar os resultados da FIV, né, que é isso que é importante, né, a gente se compromete com aquele valor todo, né, que fazer uma fixação in vitro não é caro, e aí na hora de implantar o neném, o neném tem que ir lá grudar no endométrio. E aí hoje existem vários testes para isso. Cadê a doutora? Tô esperando, gente, a doutora Cristina, que é a geneticista da Genomics, tá? E eu já pedi ajuda aí a minha esposa Bianca, que sabe quem ela é, para contactá-la, para ver se ela entra aí. Já estamos aí com 5 minutos de live. E nada da minha convidada, gente. Será que eu vou tomar um bolo hoje? Tomara que não, né? Fica aí, audiência. Fica aí que já tá chegando aí. Porque já eu vou chamar ela vai entrar. E a gente vai começar a conversar dessa live maravilhosa aí com o pessoal da Genomics, que é uma clínica, gente, extremamente renomada no mundo inteiro, né? Eu levantei alguns dados aqui, né? A Genomics, ela tem aí mais de 23 laboratórios espalhados pelo mundo e já tem 460 trabalhos publicados. Então é muita coisa mesmo o que esse pessoal da Genomics faz. E
de extrema maestria. Eu já trabalho com ele já há algum tempo já recebi. Agora ela entrou. Nossa, 5 minutos depois ela entra. Olha, eu tava parecendo aquela noiva, assim, sendo quase abandonada do altar, entendeu? Mas vamos aqui pedir para ela entrar agora. Agora eu vou pedir agora para ela entrar. Vamos lá. Agora ela vai entrar, gente. Daqui a pouco ela entra aí. Oi, Rodolfo. Oi, Cristina. Não foi abandonado, não. Eu tava vendo a entrada, eu tava achando que você... Eu achei... Desculpa, viu? Não, é no meu pessoal. É no meu pessoal. Eu estava me sentindo uma noiva abandonada no altar. Não se sinta. Cristina, dá uma melhorada na sua internet. Como é que tá a sua internet aí? Dá uma melhorada nela que eu não tô vendo a sua carinha direito aí. Vocês estão me vendo bem, gente? Estão me vendo bem? Dá um joinha aqui quem tá me vendo bem. E quem não tá vendo bem, a doutora Cristina. Isso, tá travando, exatamente. Tá travando. Tá travando. Vocês estão me vendo bem? O dela tá travando, tá vendo? Tenta melhorar aí a posição da internet aí, na sua casa. Eu tô ajustando justamente para isso. Fica próximo ao Wi-Fi aí, entendeu? Para não dar nenhum problema. Eu tô exatamente com ele aqui, bem embaixo de mim, o Wi-Fi. Sério? Ih, então você consumiu toda a sua taxa de Wi-Fi desse mês. Tá, eu não tô te vendo claramente. Tenta. Deixa eu ver se eu. Tente sair. Deixa eu te quicar e vou. Deixa que eu te quique e vou botar você de novo aqui. Calma, gente. Rapidinho. Vamos lá. Vou agora vou botar ela de novo. Desculpa aí, gente, mas agora vai, hein? Agora vai. Vamos lá. Vamos tentar de novo aqui. Cadê Genomics? Pronto. Vamos ver se ela vai entrar bem agora. Esperando a doutora Cristina. Aguardando. Pronto! Bora. Fala um oi. Mais ou menos. Você tem 4G? Tenta entrar, bota no seu... Sim, eu tô te vendo, mas tá muito devagar a tela. Não tá tendo muita interatividade. Tenta botar no 4G o seu celular. Vê se ele funciona. Peraí, Rodolfo. Tá ruim hoje, hein? Bota no 4G aí, porque às vezes no 4G melhora. Entendeu? Pra gente continuar, pra gente ver. As pessoas já estão cansadas de me ver. Tá todo mundo cansado de me ver. A gente quer convidado novo. Tá me vendo agora? Agora melhorou. Botou 4G? Então pronto, botei. Saí do Wi-Fi. Bendito e abençoado 4G. Graças a Deus. Cadê as palmas aí, pessoal, que tá assistindo a live aí? Dá palminha agora aí. A gente tava quase perdendo a audiência. A gente tava quase perdendo a audiência aí, entendeu? Senão o negócio fica complicado. E olha, é a primeira vez que fica assim tão ruim, viu? Acho que é mesmo? Todas as outras lives que eu fiz foi super bem, tirando uma que travou no final. Travou bem no finalzinho, bem no final. É porque você já consumiu toda a sua cota de internet e aí tá sendo renovada amanhã. Mas sem problema. Vamos lá. Vamos lá, que já tem 10 minutos de live e a gente não falou nada, as pessoas estão ansiosas. Bora lá. Se apresenta aí rapidinho. Eu já falei um pouco da Genomics já, né? Mas é Genomics, desculpa, é Genomics ou Genomics? A gente tanto faz, um ou outro. Genomics, a gente costuma falar Genomics, mas muita gente também fala Genomics, então não tem problema. Beleza. Então fala um pouco de você e dessa clínica maravilhosa, desse laboratório que vocês trabalham aí. Só para as pessoas entenderem o que é isso. Tá. Bom, a Genomics, você já deve ter falado um pouco antes, eu entrei, você estava falando um pouquinho dela, né? A Genomics é um laboratório voltado para a parte de
não só de testes, mas de pesquisa em genética na área de medicina reprodutiva, né? Então, a gente busca sempre com muitas pesquisas, sempre levantando novos temas, sempre indo atrás de novas plataformas, né, dentro da genética, para tentar auxiliar cada vez mais todo mundo na área de ginecologia e na medicina reprodutiva também, tá? Ótimo. O grande diferencial que a gente vê dentro da Genomics, o que é interessante, é justamente que a gente não coloca um teste no mercado, assim, de bate-pronto, porque, apareceu, vamos pôr. Não, a gente busca evidência científica. Então, a gente faz exatamente a pesquisa. A gente faz as pesquisas, a gente busca essa evidência científica para a gente poder ter uma base real fundamentada. Senão, é muito ruim você lançar alguma coisa, né, de uma forma aventureira, né? É claro que, assim, tem muitos testes, né, que são lançados, mas que sempre são revisados também, não é verdade? Sim, eu lembro que quando revisados. o Era Teste lançou, não tinha tantos trabalhos assim ainda. Eu mesmo fiquei um pouco assim. Desculpa falar, mas tinha aquele apelido da Uera, já era. Você escutou isso, não escutou? Já ouvi muito. Exatamente. A gente vai falar sobre Testera, tá, gente? E aí, só que vocês foram ganhando o mercado, mostrando evidência científica, os resultados foram melhorando, e hoje nós da reprodução humana somos muito gratos a vocês, porque vocês melhoraram o nosso resultado. Claro, sem sombra de dúvida. E hoje eu te garanto que muitos nenéns que estão aí hoje nos lares, né, e muitas mães felizes, elas estão ali porque vocês foram uma ferramenta, um instrumento, né, para que esse neném chegasse no colo dela, não é verdade? Sem sombra de dúvida, Rodolfo. E eu acho assim, um teste, o que você colocou é muito importante. O teste, por exemplo, o ERA é um exemplo interessante, né? Ele foi lançado, mas ele veio numa vanguarda muito grande quando o ERA foi lançado. E houve realmente houveram muitos questionamentos, e foi necessário fazer uma revisão, ajustes. O teste hoje é muito redondo, ele é, assim, indiscutível, né? Mas, quando o teste vem muito numa vanguarda, ele precisa sempre passar por uma revisão. Isso não tem por onde falar. Mas o que a gente busca é sempre tomar um cuidado para não lançar alguma coisa sem uma prévia de estudo, né? Exatamente. Isso é que é importante. Exatamente. Já dando um spoiler aí para o nosso final da live, né? É justamente sobre a questão da análise genética dos embriões sem a biópsia, né? Que vocês estão querendo lançar logo isso, mas não tem evidência ainda, não é verdade? Mas vai lançar, na verdade, eu tenho certeza. Não, na verdade, não. A gente acabou de publicar, tá? Ah, é? Saiu primeira linha aí, gente, para vocês, ó. Aí, ó. Isso. Resultado, teste pré-implantacional sem biópsia. E aí? Fresquinho. Depois a gente fala disso, então. Então a gente vai falar, guarda isso aí. Isso, bom, a gente fecha com ele. Boa. Vamos então aqui começar o nosso conteúdo interativo. Eu te falei, eu te prometi conteúdo interativo, claro. Eu vou fazer conteúdo interativo. E o primeiro videozinho que eu quero passar aqui vai ser um videozinho com relação à implantação embrionária. Olha aí que legal. Isso aí, gente, é o óvulo sendo fecundado, ele se multiplica, vai a blastocisto, ele faz a multiplicação na trompa, até que ele chega lá no endométrio, e aí é onde tudo acontece. Não é verdade? É isso aí que tudo acontece para formar o embrião. Então parece uma coisa simples, mas na verdade não é. Não é? Nada. E vocês, né, foram dos pioneiros a tentar entender, né, o porquê que alguns embriões implantam, mesmo sendo de ótima qualidade, com teste genético sendo feito, embriões euploide, genética perfeita, por que não implanta no endométrio? E aí, eu não sou tão velho assim, eu tenho 10 anos de prática, mas eu ainda peguei aquele tempo que a gente falava assim, embrião normal implanta em qualquer lugar, porque se implanta na trompa, se implanta no fígado, se implanta na alça intestinal, né, que tem esses casos bizarros por aí, por que então não vai implantar no endométrio? E aí vocês começaram a estudar essa questão de que não, existe muita coisa acontecendo entre essa interatividade entre o endométrio e o embrião, para que essa coisa de fato aconteça. E aí, vem aí o teste ERA. Explica pra gente aí o que é o teste ERA.
Vamos lá, Rodolfo. Então, assim, você colocou super bem. Existe muito mais no universo de embrião e endométrio do que se pode esperar, né? E do que se imaginava, né? Então, não é bem isso que você colocou. Não é essa questão de que simplesmente, o embrião tá lá, ele é perfeito, ele vai, óbvio que ele vai implantar. Não. O endométrio tem que estar receptivo para isso acontecer. É a tal da receptividade. Então, o teste ERA, ele veio justamente para isso, para poder enxergar como é que tá, e cada mulher, e é lógico, isso foi uma, vamos assim dizer, por isso que eu falei que foi um teste que veio numa vanguarda muito grande, né? Uhum. Por quê? Porque não se imaginava que existia uma janela de implantação tão variável entre as mulheres, né? Todo mundo achava isso que você colocou. O embrião é perfeito, ele vai implantar, óbvio, em qualquer lugar, né? Ele vai conseguir. Não. Biopsiou, é normal e planta, acabou. Pronto, vai, foi, exatamente. Não, e não é, né? Porque cada mulher tem, os ciclos das mulheres são muito distintos. Você, na tua prática no dia a dia, vê isso o tempo todo, né? E justamente por isso, a grande questão tá aí. A gente tem uma janela possível para essa implantação acontecer que é muito variável, né? A gente tem aí umas diferenças que são importantes serem mencionadas e a gente colocar, justamente. Mulher que é pré-receptiva, Como é que eu vou botar agora uma foto para você, ó? Para te ajudar. Que eu te ajudo o tempo todo. Eu falei que ia te ajudar. Joia. Pode continuar que eu vou botar isso aqui, ó. Pronto, olha lá. Peguei do site de vocês, ó. Aí, que legal. Todo mundo adora essas fotinhas. Isso, né? Exatamente. A mulher que está na fase pré-receptiva, antes, lá no comecinho, se você pensar que ela vai ser receptiva no período que todo mundo, que a grande maioria das mulheres estaria, se você fizer a transferência lá adiante, passou a fase dela. Passou. A fase passou, e aí como é que faz para o embrião conseguir ter essa conversa e essa interação com o endométrio? Infelizmente, a gente perdeu, né? A gente perde, vamos assim dizer, eu costumo dizer assim, o trem passou. O trem passou e você perdeu o trem, certo? Exatamente. Então a gente tem umas diferenças nessa janela, né? Eu costumo falar assim, quando eu estou conversando com os pacientes, e para todo mundo que está ouvindo a gente aí tem muita paciente, para elas entenderem bem, essa janela é mais ou menos que nem algumas estações. Eu uso bem esses paralelos para elas entenderem, né? Se uma mulher está na primeira estação, não adianta você querer transferir o embrião lá na segunda estação, né? Exatamente. Então, é por aí. O pré-receptivo está lá na primeira estação. Então, eu não posso pensar, eu tenho que saber a janela dela. A segunda estação é o que eu chamaria de a janela de implantação, né? A receptiva é aquela janela mais comum, a mais frequente, as mulheres mais frequentes, é o que a gente vê mais frequentemente. Então, é a segunda estação. Se você está na segunda estação, realmente, o que você jogar de embrião lá, perfeito, tá tranquilo, tá no teu, vamos assim dizer, no teu melhor momento, vamos assim, é o embrião ótimo, é a mulher perfeita, naquele momento perfeito, o embrião vai e vai implantar. E se a mulher tiver pós-receptiva, na terceira, na última estação? E aí, o que acontece? E a gente não conseguia, antes do teste era muito difícil imaginar essas variáveis possíveis, né? Porque você vai sempre calculando em cima daquele período comum, né? De receptividade. Então, ou seja, você vai no período comum do ciclo e pronto, vamos lá, e é o que a gente vai. Se você está na última estação, você também não vai conseguir emplacar nunca, porque está vindo antes. Então, o endométrio não está preparado realmente para receber aquele embrião e fazer a interação. Excelente. Né? Só explicando para as pacientes aqui, gente, que essa janela, né, ela é feita pelo uso do quê? Da progesterona. Progesterona. Isso Todo mesmo. mundo que vai transferir o embrião, isso congelado, tá, gente? E até a fresco também pode ser, se ter feito antes, né, e tudo bem, não tem problema nenhum.
mas é o uso da progesterona. O ideal é congelada, fresca eu nunca vi, mas Isso. Não, o ideal vamos é lá. congelado. O ideal é congelado para dar mais, para ser mais eficaz, mais efetivo, né? E Mais uma coisa, efetivo. isso, e uma coisa legal da gente lembrar, e sempre vai de acordo com a progesterona, é feita a dosagem da progesterona para a gente calcular essas estações, essas janelas, tá? Exatamente. O que é muito interessante, todo mundo sempre me pergunta uma coisa assim, quando a gente vai falar de ERA, uma das coisas importantes é lembrar que todo mundo pergunta, qual é a validade do teste ERA? Né? Muita gente isso, pergunta todo mundo isso. pergunta. Todo mundo pergunta. Bem, o teste ERA, se você fizer o mesmo protocolo de uso de medicamentoso, na primeira tentativa ou na segunda, ele é válido para sempre, tá? Se você não mudar a estratégia, você tem um teste efetivo para sempre, tá? Então, ele tem uma validade vitalícia, vamos assim dizer. Exatamente. Né? Eu costumo dizer que o ERA, né, ele tem várias vantagens, né? Porque além dele avaliar essa questão da janela endometrial, que é feito com giz de progesterona, tá, gente? Na primeira fase, quando a gente prepara o endométrio, a gente usa o hormônio chamado o estrogênio, que é para o endométrio ficar mais espesso. Depois que a gente olha no ultrassom que ele tá bonitinho, pede um exame de sangue para ver se a progesterona não tá alta antes, isso é importante, né? Você sempre pergunta pra gente isso. A progesterona não tá baixa? Beleza, porque se tiver alta, muda a janela antes, aí não adianta nada. E esse valor vocês consideram quanto? Acima de 1.0, 1.2, 1.3? Por aí, né? Não tem um trabalho fixo ainda, né, sobre isso, né? Eu considero 1.0, eu já corto para baixo logo. Isso, mas até 1.3 a gente aceita. Beleza. Tá, e aí, gente, a gente vai usar a progesterona de acordo com o embrião. Então, por exemplo, se eu for transferir um embrião em dia 3, eu vou usar 3 dias de progesterona. Se eu vou transferir um embrião em dia 5, que é o blastocisto, eu vou usar 5 dias de progesterona. E aí o teste ERA vai me direcionar se eu vou usar 6 dias de progesterona, se eu vou usar 4 dias de progesterona, se eu vou usar 4 horas e 12 horas, né? É importante falar que existe também essa questão das horas também, né? Porque é muito importante. E a paciente não gosta que ela usa, às vezes, remédio de madrugada, mas eu sei. Tem que fazer isso, né? E só para explicar para vocês, eu vou botar aqui um videozinho aqui, Cristina, só para elas entenderem, eu vou botar um vídeo aqui de uma transferência, só para elas entenderem que o ERA, ele é feito mais ou menos como se fosse uma transferência. A gente coloca lá o cateterzinho lá dentro, a paciente sofre os mesmos níveis de preparo, olhando com ultrassom e tudo mais. Só que ao invés da gente colocar o embrião lá dentro, não é verdade? A gente... É o mesmo princípio, gente. Esse mesmo cateterzinho entrando pelo útero, olhando pelo ultrassom. Só que ao invés da gente colocar o brilhinho, gente, esse cateterzinho vai meio que rasparzinho assim o endométrio, não é? E aí tirar um pedacinho dele. Não dói muito, tem gente que faz sob anestesia. Eu nunca fiz, as pacientes nunca reclamaram, mas o pessoal fala que eu tenho mão leve, entendeu, Cristina? Então aí nunca ninguém reclamou, eu sou bem ali tranquilo. E aí vai fazer essa análise para ver se ele é receptivo ou não. Então é muito tranquilo, gente. E aí vem aquelas questões, né, Cristina? Quem tem que fazer o teste ERA? Vamos lá. Quem tem que fazer? Quem tem que fazer o teste ERA? Vamos lá, Rodolfo. É assim, isso é muito amplo. Vamos lá. A gente aqui, eu costumo dizer o seguinte: se você tá numa faixa etária um pouco mais alta, e assim, a faixa etária eu digo do óvulo, tá? Eu costumo brincar, eu falo assim, não é que a idade da mulher tá alta. É a idade do óvulo, a idade ovular. Porque você falar para mim que uma mulher de 39 anos tá velha, uma mulher de 40 anos tá velha, não, pelo amor de Deus. Só do ponto reprodutivo. Reprodutivamente ela tá. Isso que eu explico para as pacientes. Então, o que eu falo para os pacientes no aconselhamento é assim, então, olha, pensando na sua idade ovular, eu brinco, eu falo assim, sabe? Então eu uso a idade do óvulo, né? Para elas entenderem. Pensando desse ponto de vista, eu acho assim, uma mulher que já esteja com a idade ovular lá nos 40, nessa faixa, eu acho o ERA um teste imprescindível. Principalmente porque você não vai ter uma quantidade tão grande de embriões, né? Por uma questão já da faixa etária, né?
Então, eu acho importantíssimo fazer o ERA. Mulheres que já venham de um histórico de uma dificuldade real, né? Passei por... Tô tentando, faz tanto... já 2 anos, 3 anos, a gente tá buscando de um lado do outro, já fizemos todos os exames, não tem nada, tudo. Você vai para a fertilização, você quer melhorar a tua resposta, né? Para a implantação e não ficar fazendo tentativas, eu acho o ERA fundamental também, sabe? Exatamente. Eu acho que você diminui o número de tentativas, né? Fazendo ERA. Então, eu diria assim, não só para aquelas que estão na faixa etária mais alta, mas a mulher já tá, o casal já tem uma questão de fertilidade, né? De infertilidade. Por que não fazer um teste que vai te trazer uma melhora na resposta do tratamento, sem você precisar ficar repetindo várias vezes o tratamento, né? Exatamente. Então, eu acho que nesse lado o ERA cabe muito bem de uma forma geral e ampla até, tá? É engraçado, Cristina, que no início, né, o ERA ele veio para resolver as falhas de implantação. Só que depois ele se tornou tão necessário que as pessoas estão fazendo antes mesmo de implantar. Eu lembro do congresso do ano passado do Escher, que até o Carlos Simões falou, ele fala que o teste ERA é a FIV 2.0, né, que vem a 1.0 que com os testes genéticos, avaliando o embrião, e a FIV 2.0 seria o teste ERA para você chegar ao máximo, hoje, que a gente consegue, 60%, 70% na primeira transferência, óbvio, né, que dá um valor acumulado, fazendo esse teste. O problema aqui no Brasil, né, é a questão do custo, né? Essa é a grande questão, né? Tem um custo que a gente fala para paciente que tem um custo a mais, e aí eu falo exatamente o que você está falando. Se a paciente tem 2, 3 embriões e ela quer arriscar sem fazer nada, ela quer transferir dependendo da idade do óvulo dela, ok. Só que imagine aquela paciente que fez às vezes 2 ciclos de fertilização, com uma idade materna avançada que é acima dos 40 anos, aí ela consegue um embrião euploide. Aí você vai arriscar tudo. Nunca. Eu não arrisco. Eu falo para ela, gente, vamos fazer o ERA, vamos ter uma garantia maior, porque não é garantia de engravidar, mas com o teste ERA, ela tem uma garantia maior de melhorar. E aí, lembra daquela nossa conversa que a gente teve no consultório, né? Quando você foi me visitar lá? E aí, além disso, gente, pra vocês terem noção, eu acho que o teste ERA ainda é mais válido, porque é o seguinte, ali você está simulando uma transferência embrionária. Então, no momento que você simula uma transferência embrionária, a primeira coisa, eu sei por onde passar o catéter, eu sei como é aquele útero, não vai ter aquela dificuldade de passar o catéter na hora, encontrar ali uma dificuldade, uma retroversão ali no canal cervical. E você, como simulação, você consegue medir a parede do útero, você consegue minuciar ali certinho onde vai cair aquele embrião. A paciente já vai fazer a transferência sabendo como é. Não é aquela coisa, meu Deus, a transferência como é. Ela fala, gente, é igualzinho. Só que em vez de eu raspar o endométrio, eu vou colocar o embriãozinho lá dentro. É igualzinho, exatamente. E outras coisas que você pode fazer uma simulação, por exemplo, a gente sabe aí já, falando dessa questão de abortamento, né? Inclusive foi um trabalho do IVE, ano passado, que vocês são uma clínica assim conjunta, não é? Sobre aquelas taxas de progesterona, né? Nós sabemos que uma mulher que tem uma taxa de progesterona no dia da transferência abaixo de 8,5, 9,2, e tem chance de abortar e de não implantar também. E aí você fazendo a simulação, eu, por exemplo, eu peço essa progesterona no dia lá do ERA. E eu já sei como ela vai se comportar, e eu ajusto a dose da progesterona já para transferência. Exatamente. Aí, gente, aí é correr para o abraço. Deus quis confiar em Deus e correr para o abraço, não é verdade? É isso mesmo, Rodolfo. Tá certíssimo. E eu concordo com você. Quando você falou para mim no consultório dessa questão de que quando você faz a biópsia pro ERA, você já sente o útero, o endométrio, a posição. Eu falei, gente, isso é perfeito. É a melhor visão que você pode ter é essa, sabe? Então, esse teu raciocínio, quando a gente conversou, eu falei, putz, isso é bárbaro, isso é bárbaro. Se todo mundo pensasse assim, enxergaria o teste de outra forma até, né? Exatamente. E é o que você colocou. Uma paciente que tem um embrião euploide, eu jamais arriscaria transferir ele sem um ERA. Inclusive, eu tenho vários
casos, e eu tenho um recente agora, acho que foi assim, um pouquinho antes da pandemia, um mês antes ali da pandemia, em fevereiro, uma coisa assim, a paciente conversando comigo. Eu tenho um único euploide. Eu falei, então, pelo amor de Deus, você faz o ERA. Faz o ERA, por favor, não desperdice. É o embrião que a gente chama de embrião de ouro, né? Isso, exatamente. Paciente 42 anos, um único embrião, você não pode, de jeito nenhum, pensar, né, em correr risco. Tem que tratar com todo carinho, não é verdade? Com todo carinho, exatamente. Para a gente conseguir o êxito, não é? Exatamente. Então, gente, só para vocês entenderem aí, gente, o teste ERA não é para todo mundo. A gente aconselha a fazer, mas não é todo mundo, né? Claro. Inclusive porque tem a questão financeira e você tem que conversar com o seu médico sobre isso, tá? Você conversa com o seu médico, avalia essas questões todas e tem N coisas aí, né, na internet, né, que pode solucionar um pouco disso. A gente já está com meia hora de live, então a gente vai ficar fixando muito nisso. Vamos falar aqui de 2 testes que vocês fazem também, que é o EMA e o ALICE. Não é verdade? Alice, Sim. né? Ou Alice Isso. também é outro nome que... Qualquer forma, não tem problema. Que também avalia essa questão, porque não adianta estar receptivo se também não tem lá microbiota, endometrite, uma série de coisas. E a gente colhe na mesmo teste que faz para o ERA. Fala um pouquinho da gente sobre esses 2 testes que vocês também fazem. Beleza. Exatamente. Na mesma biópsia, como você colocou, Rodolfo, é feita, essa biópsiazinha já serve para o teste ERA e para o EMA e o ALICE, tá? Serve para os 3 testes, né? Essa é uma grande vantagem. Numa única coleta você pode fazer as 3 análises. O ALICE e o EMA vieram justamente para essa questão que você colocou. Não adianta você ter um endométrio receptivo, né? Sabendo lá da janela de implantação bonitinha e tal, mas com a janela, você sabe qual é a melhor data para você fazer a transferência, mas um endométrio com uma infecção, com uma endometrite crônica, muito difícil do meu embrião conseguir implantar ali e seguir adiante, né? Porque eu vou ter bactérias patogênicas competindo ali naquele ambiente. Então, elas dificultam muito essa implantação. Então, o primeiro teste ali é o ALICE. O ALICE ele vai identificar justamente essas bactérias patogênicas. Então, o foco do ALICE é pegar e olhar para essa questão de endometrite crônica. Se a paciente tiver com alguma endometrite, a indicação qual é? Tratar a endometrite primeiro, né? Então, trata essa endometrite, né? Passou o período, tratou com antibiótico, deu intervalo de tempo, aí, ok, a gente reavalia, pode ser feita a reavaliação, inclusive, disso, pode ser visto novamente se sarou, se tá ok, mas a primeira etapa é avalia a endometrite. Se tem endometrite, trata ela primeiro, tá? E aí, em seguida, vem a avaliação da microbiota, né? Isso. Se naquele mesmo teste que você fez, vamos supor, você fez o trio, né? Que é o ALICE, o EMA e o ERA. Fez os 3. Nesse teu trio, vamos supor lá que a paciente tinha uma endometrite, né? Uma endometrite lá e tinha também uma baixa de lactobacilos. Uma das perguntas que todo mundo faz para mim. Isso. E o que eu faço? Eu tenho uma baixa de lactobacilo, eu tô com endometrite, o que eu trato primeiro? Primeiro, sempre, gente, a bactéria patogênica. Primeiro a patogênica. Fez o tratamento dela, deu um intervalo de tempo ali, porque você vai fazer o tratamento com antibiótico. Então, a tratamento medicamentoso, bonitinho, antibiótico, deu um intervalo, aí sim você vai fazer reposição de flora. Até porque, uma vez que você tomou antibiótico para tratar essa endometrite, você já altera essa flora, né? De um jeito ou de outro, você mexe com essa flora, né? Ela já está baixa, né? Já está abaixo de lactobacilo e você vai mexer mais ainda com antibiótico. Não tem como. Certeza. Então, tratamento isso ainda está surgindo muita coisa ainda sobre isso ainda, né? Muita coisa. Mas a gente já tem alguns resultados bem legais, tá? Só para te colocar, para o pessoal aí, Rodolfo, a gente tem alguns resultados bem legais
num sentido, assim, tem muita gente que ainda questiona muito o EMA, né? Eu que é sou um desses. Isso! Eu Eu sei, isso, eu sei. tô estudando ainda. Muita gente questiona o EMA, mas é justamente, e assim como você, muita gente questiona por quê? Porque o EMA ainda é muito novo, né? É que nem quando era entrou, né? O EMA é um teste muito novo. A gente tá aí com ele, com alguns resultados bem legais de análises, e ele tá ainda nessa fase de estamos fazendo mais estudo, mais buscas, tá? Mas tem alguns resultados interessantes. Pacientes com baixíssimo lactobacilo em que não conseguia realmente que o embrião fosse para frente, não tinha implantação, tá? Melhorou o lactobacilo, chegou lá nos 90%, implantação aconteceu. Lógico, isso é uma questão da gente ir também amadurecendo e melhorando um pouco mais também essa questão do teste para vocês irem confiando mais no teste. Quanto mais estudo vai fazendo, mais firme e sólido vai ficando esse chão. Não, eu acredito que eu tenho certeza que vai chegar lá. Que eu tenho certeza. Com certeza. Mas é aquilo, né? Eu acho que assim, o problema daqui, né, Cristina, tudo acho que é questão do custo, né? Esse é o problema aqui do Brasil, Sim. né? Filho é cara, aí tudo é caro, gente. E aí eu fico pensando também na paciente disso, né? Mas o ideal dos mundos todos seria isso, né? E a gente tentar contrapor, por exemplo, a endometrite. O problema nosso é esse. Custo. Por exemplo, a endometrite eu tento mandar para alguns laboratórios que eu confio aqui no Rio de Janeiro para avaliar isso. Faz também células NK e tudo mais. Agora, microbiota só vocês têm. E aquela coisa que eu já pedi alguns, mas também não é para todo mundo. Isso. Mas eu vou falar para você. Uma coisa importante da gente pontuar. De endometrite, que eu acho legal, pensando até no básico, na endometrite, nem tanto no EMA, como você falou, que você ainda tem essa questão, né? E não é para todo mundo mesmo, tudo. Mas o Alice, que é para endometrite, o que é interessante dele, e que a gente já tem 3 trabalhos publicados em cima disso, tá? É que a gente faz a avaliação do material genético das bactérias. Essa é a diferença para o padrão que é feito, que é microbiologia básica, né? Dentro da microbiologia básica, você sabe, como eu sei, né? Se você usar um meio de cultura lá na placa que não seja um meio adequado para a bactéria X ou Y, ela não cresce, não adianta nada, né? Agora, com o DNA da bactéria, não tem jeito. Exatamente. Se eu encontrar o DNA dela, eu vou ser efetivo. Essa é a vantagem da genética. Aí eu quero puxar para o meu lado, né? Que a gente tem que falar de genética, gente. Já são 40 minutos de live e a gente falou de genética e eu tô preocupado aqui. Eu tenho que puxar para genética, né? Vamos falar de genética então agora, porque senão a gente vai ficar só nessa, Cristina. Vamos falar de genética agora. Vamos lá. Bora. Uma outra causa de falha de implantação, né? Que é essa questão da genética, né? Então eu vou botar aqui um trabalhinho aqui que é bem interessante, um quadrinho aqui. Eu vou botar aqui vários quadros, né? E a gente vai comentando eles, né? Porque essa questão da idade avançada, né? Onde você tem aí uma piora, né? Olha aí, esse trabalho esse é clássico, né? Esse trabalho é clássico, né? É quando você vê a idade passando, a idade aumentando e a fertilidade, a chance de engravidar diminui e a chance de abortar vai aumentando. E aí, muita gente tem dificuldade de entender isso. Mas por que eu me cuido tanto? Porque hoje as mulheres de 40, 41, 42 não tem cara de 41, 42 anos, gente. Não. Os homens sim, né? Eu tenho cara de 40, 41, mas as mulheres não. Quanto mais eu que tô careca. Mas as mulheres não. E aí o que a gente mais é questionado no consultório, quando a gente fala essa estatística, é assim, mas eu me cuido tanto. Como que pode os meus ovos estarem ruins se eu faço todas as nutrições possíveis e imaginárias desde que eu era gente? E não. E aí tenta explicar pra gente por que acontece essa questão da idade avançando e a chance de eu abortar aumentando por causa da questão genética dos embriões. Dá um briefing pra gente. Vamos lá. Essa é a pergunta clássica e eu adoro responder isso. Ó, tem outra coisa aí que legal também, a chance de engravidar e a idade avançando. Vamos lá, vai lá. Isso.
adoro responder essas coisas, Rodrigo, Rodolfo, porque o pessoal tem uma dificuldade muito grande de enxergar isso e realmente eu concordo, é difícil. Uma mulher hoje, que é o que eu falei pra você, falar pra uma mulher de 40 anos que ela tá velha, não sei o que, não, eu tô super bem, eu me cuido, eu faço uma alimentação saudável, eu cuido de tudo, perfeito. Só que os teus óvulos, você recebeu eles quando você estava no útero da tua mãe. Exatamente. A tua reserva ovariana, né? Ou seja, os teus óvulos estão Ó, prontos desde que você era um bebezinho lá em desenvolvimento. pronto, ó. Esse aí é o gráfico da reserva ovariana, ó. Só cai, ó. Olha Isso. lá. E aí, o que que acontece? Você não produz mais. Você só perde, que é o que o teu gráfico está mostrando. Você não está produzindo novas células. Você está simplesmente fazendo uso daquelas células que você ganhou lá na tua vida embrionária, né? Então, qual é o grande problema na mulher quando está com 40 anos? Vamos pegar bem o ponto de corte 40, né? Uma mulher com 40 anos, que não tem cara de 40 anos, não se sente, né, com nada nesse sentido, o grande problema é o seguinte, aquele óvulo dela, ele tem 40 anos de idade parado na primeira etapa de divisão meiótica. Aí a nossa genética é crucial aí, né? Aí a idade é crucial, porque é assim, e é uma coisa que quando vão os maridos com as mulheres junto na consulta do aconselhamento, eu uso um exemplo que os maridos gostam muito, eles entendem, eles falam para mim, nossa, que legal. Imagina que você comprou um belo de um Camaro, lindo e maravilhoso, tá? Você tá com aquele Camaro lindo. E aí, você guardou ele na sua garagem, tá lá, lindo, e você guardou, porque ele é o teu, vamos assim dizer, o teu brinquedo Tesouro. preferido, o teu tesouro, tal. Ele ficou 40 anos parado lá. Depois de 40 anos, você vai dar a partida nele. O que vai acontecer depois de 40 anos para você dar a partida neste Esse seu pega tesouro? não, hein? Com a gasolina de lá, não pega mesmo. Pois é. Então, assim, eu uso essa comparação para os maridos enxergarem, mas a questão é mais ou menos assim. A tua célula, a célula dessa mulher, esse óvulo, tá lá 40 anos na primeira fase de divisão. Esse óvulo vai receber um estímulo para começar as próximas etapas de divisão agora, depois de 40 anos parado naquela fase. Imagina o seguinte, e aí, uma coisa que as mulheres enxergam muito e entendem muito, porque a mulher está muito antenada com essa questão de estética, de cuidado, e eu falo muito isso para elas. Imagina, então ela ficou 40 anos aquela tua célula parada. Imagina que eu preciso de um monte de fibras de proteína. Ali, fibras proteicas, né, elásticas, para poder orientar esses cromossomos, que é a parte genética, a se dividirem perfeitamente agora, depois de 40 anos. O que acontece com essas tuas fibras todas, com essas fibras elásticas? Ficou 40 anos parado, tá tudo frouxo. Tá tudo frouxo. Tá tudo mais ou menos. Eu diria que tá mais para menos do que para mais. Exatamente. Né? Eu tenho uma imagem, eu acabei não deixando ela aqui para carregar para ti, mas eu tenho uma imagem que ela é assim, a imagem perfeita, Rodolfo, para isso. Eu dei uma aula ontem em que eu usei essa imagem e o pessoal que assistiu a aula fez assim para mim: nossa, essa imagem é perfeita. Ela é aterradora por um lado, mas ela é perfeita por outro. Por quê? Porque ela mostra exatamente os ócitos na meiose 2 de mulheres com 20 anos, com 24 anos, com 40 e com 42. Então, com 20 e 24, você enxerga uma célula perfeitinha, bem redondinha, bem bonitinha, os cromossomos na placa metafásica e as fibras perfeitas para puxar, né? Com 22, com 24, tá tudo lindo. Com 40, você já não tem praticamente fibra sendo vista. A célula, ela já tá meio amorfa, sabe? E os cromossomos já estão todos meio desorientados, porque não tem as fibras orientando. Com 42, menos ainda. Então, ou seja, a questão é
aquela célula que ficou parada esse tempo todo, ela perde essa elasticidade, ela perde as funções dela para essa divisão acontecer bonitinha. E aí os cromossomos se atrapalham, né? E aí não multiplica direito, não é? E aí não multiplica direito. Por exemplo, síndrome de Down, né? É uma doença, teoricamente, com idade materna avançada. Não é porque sua mãe teve, sua tia teve, que você vai ter. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é verdade? É uma doença típica disso. Eu costumo pontuar muito. Você pegou o melhor exemplo, Rodolfo. É assim, síndrome de Down. Um monte de gente vem para mim e fala assim, mas eu tenho uma tia que teve um filho com síndrome de Down. Opa, peraí, vamos lá. Síndrome de Down. 90% dos casos são falha de divisão do óvulo, pela idade do óvulo, tá? Então, ou seja, não tem o fator herdabilidade genética. A síndrome de Down tem herdabilidade genética em algum momento? Tem. Tem uma situação em que ela é herdável. Quando a mulher ou o homem, no casal ali, tem uma translocação. Isso. Envolvendo o cromossomo então vai ter que 21. explicar agora o que é translocação. Vai lá. Você que está agora vai explicar agora o que é translocação. Inclusive, eu tive que explicar isso esses dias para minha esposa. Que ela não sabia. Eu falei, olha... É quando inverte, geralmente. Exatamente isso aí. Nossa, explico isso tanto, então fica tranquilo, viu? Então, assim, quando você... O fator de herdabilidade para o Down, ele vem só quando você tem realmente essa translocação, que é a troca. É uma troca de segmentos, de pedacinhos. Então, imagina, eu tenho o cromossomo 21 aqui, por exemplo, e o cromossomo 14, tá? Eles gostam muito de fazer translocação, esses dois, principalmente. A translocação mais comum é entre o 14 e o 21, tá? Então, você chama, quando acontece o seguinte, perde o braço curto do 14, perde o braço curto do 21, e esses dois se ligam até, tá? Essa é a translocação mais típica que vai gerar a possibilidade do casal ter um filho com Down, é essa translocação, que ela tem até um nome bonitinho, vai. Ela tem o nome de translocação Robertsoniana. São as mais comuns, exatamente. Isso. Ela é a mais comum. Se o casal, um dos dois, tiver uma translocação robertsoniana, aí sim, ele tem uma chance aumentada de ter a criança com a síndrome de Down. Caso contrário, é o que eu falei, 90% dos casais, Rodolfo, vão ter só por falha de divisão do óvulo, tá? E o cromossomo 21, ele é muito pequenininho, né? Então, os primeiros cromossomos a começarem a gerar falha pela idade são os menores. O 22, o 21, tá? O 16, que é um submetacêntrico pequeno, que está muito ligado com abortamento de repetição, né? Então, esses cromossomos começam a ter mais dificuldade, eles erram a divisão lá na fibra, esses são os principais. Só para as pessoas entenderem, não é? Porque eu costumo dizer o seguinte, porque muita gente fica com medo dessas síndromes de Down e outras síndromes. Tudo bem, a síndrome de Down é mais comum, né? Sim. Porque numa idade avançada, a chance de eu ter abortamento é muito maior do que ter um neném com esse tipo de síndrome. Isso que as pessoas precisam entender. Não é verdade? Uma mulher com 40, 41 anos tem a chance de 2%, 3% de desenvolver uma síndrome de Down, sendo que ela tem 40, 50, 60% de chance de abortamento, não é verdade? Sim, exatamente. E a gente pede, às vezes, o teste pré-implantacional, né, do embrião, e eu vou botar aqui um videozinho bem bonito agora para você, ó. O que é um teste pré-implantacional, como é que funciona, como é que é feita uma biópsia do embrião. Biópsia do embrião. Que é o PGTA. Agora começa a falar do PGTA aí agora pra gente. Por que tem que fazer ele? Por que a gente aconselha? Que fases da vida da mulher? E olha que só tem 10 minutos de live. A gente vai ter que abrir outra live, viu, Cristina? Não vai dar, não. Não vai dar, não, né? Vamos ver se o povo vai querer aí. Já começa a falar aí, gente, se quer ou não outra live. Isso. O PGTA, que é esse você está mostrando aí a biopsiazinha do embrião. A biopsiazinha, ó, agora a completa dela, lá pegando a célulazinha, ó. Ó que bonitinho. Olha lá. Laser. Isso, perfeito. Só para entender que a biópsia que vai lá para Genomics. Não é o embrião. O embrião fica no laboratório, gente.
Um monte de gente pergunta isso pra mim, sabia? Eu falo, gente, embrião não passeia, tá? Embrião não passeia, embrião é delicado, ele fica lá no laboratório, bonitinho, guardado lá na clínica. Para nós aqui na Genomics, chega só as célulazinhas deles. O endométrio do Hera, vocês já estão fazendo lá na Espanha? Sim, o endométrio. Então, eu falo para as pacientes que o endométrio dela vai para a Espanha, ela também ficou morrendo de raiva. Poxa, meu endométrio vai para a Espanha, eu não vou. Para São Paulo ninguém quer ir, mas para a Espanha eles querem. Isso eu sei. Mas desculpa, continua aí seu raciocínio. Não, eu imagino porque eu já ouvi isso também, sabe? Eu já ouvi, né? Quando eu faço aconselhamento, eu explico que tem alguns testes que são feitos aqui em São Paulo e outros na matriz, na Espanha, eles falam, poxa vida, mas eu não vou poder ir para lá. Eu falo, então, infelizmente, quem vai é o teu material, é o teu DNA. Em tempos de Covid, então, né, que não pode viajar. Em tempos de Covid, nem para ir de uma cidadezinha a outra aqui do lado. Exatamente. Né? Mas fala aí do PGTA e do PGTM pra gente, vai lá. Então, vamos lá. O PGTA. Então, assim, essa biópsia que você está mostrando aí, bem bonitinha, o PGTA é a análise para as aneuploidias. O que é a palavra aneuploidia? Todo mundo fica maluco quando você fala aneuploidia. Nem me fala, né? Nem me fala disso. Aneuploidia nada mais é do que a gente tem um conjunto de cromossomos lá dentro da nossa célula, né? Dentro do núcleo, que é o que define essa genética nossa básica, né? Então, pensando nesses cromossomos, nos nossos 46 cromossomos, né? O que a gente vai fazer? A gente vai sequenciar esses cromossomos aí nas células dos embriãozinhos, a gente retira o DNA dessas células, a gente extrai o DNA dessas células aí, do embriãozinho que a gente recebe, extraiu o DNA deles, dessas células, a gente vai sequenciar, a gente vai fazer uma leitura desses cromossomos lá que estão dentro das células. Essa leitura vai me dizer se eu estou com a quantidade de material genético normal, né? Contando meus 46 cromossomos bonitinho lá, né? Os 22 pares de autossomos mais os sexuais, né? Ou se eu tenho uma alteração para mais ou para menos. A aneuploidia significa isso, quando eu tenho uma alteração supranumerária ou infranumerária. Então, é exatamente isso. Se eu tiver um cromossomo a mais, que é o caso da trissomia do 21, que a gente estava usando o exemplo, pegando o gancho dele, 21 a mais. Trissomia do 21, opa, síndrome de Down. Eu tenho uma alteração, eu tenho uma aneuploidia, que é um cromossomo 21 a mais. Se eu tiver, por exemplo, lá na minha análise do PGTA, no meu sequenciamento, tô lendo lá bonitinho, opa, caiu lá no 16, deu uma queda no meu gráfico. Menos um 16, monossomia do cromossomo 16. Um cromossomo 16 a menos é uma outra aneuploidia muito frequente, vista como alteração aí, né? Então, o PGTA, ele é o teste que vai justamente dizer pra gente se o embrião é euploide, que é aquele com conjunto inteiro cromossômico preservado bonitinho, e, portanto, um embrião euploide super apto para transferência, né? Ou se esse meu embriãozinho vai ter um cromossomo a mais, a menos, um braço de cromossomo a mais ou a menos também, porque a gente vê partes dos cromossomos também a mais ou a menos, né? Então, a gente também vê mosaicismo, né? Isso, a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Explica pra gente a eficácia desse método. Qual é o percentual de assim, o percentual, tá certo? 98,8. É muito acerto. É muito acerto mesmo. Muito acerto. Só tem essa 98, porque não pode ser 100%, que nada é 100% da ciência, né? Nada. E eu falo sempre isso. Na ciência e em genética, quando a gente fala em teste genético, a gente sempre pontua isso. Todos os testes, eles têm uma assertividade alta, eles têm uma especificidade alta, mas não é 100%. Nada é 100%, adianta. né? Nada. Vou botar aqui aquele... Não tem como. Vou botar aquele trabalho, né, o antigo, aquele de 2015, né? Esse trabalho é muito antigo,
que fala do percentual de embriões normais por idade, não é? Sim. Isso mudou um pouquinho hoje, né? Ainda está um pouquinho, se elevou um pouquinho, né? Mas quando você aconselha uma paciente a fazer o PGTA, mais ou menos? Que idade você aconselha? Normalmente, Rodolfo, vai assim, quando as pacientes assim, de 37 e 38 anos, tá? A gente aconselha um PGTA, tá? Uhum. Eu aconselho principalmente se a mulher já teve, se ela já tem algum histórico prévio. Isso é importante. Tá? É. Eu sempre ouço o histórico prévio. Eu nunca fico com a questão única da idade, tá certo? Isso. Eu gosto sempre disso. Quando alguém vem me perguntar assim, não preciso fazer PGTA? Eu falo assim, bom, vamos lá, preciso fazer PGTA. Vamos avaliar primeiro, né? Qual é o histórico desse casal, antes de mais nada? Então, eu gosto sempre de olhar para o histórico do casal para poder dizer, olha, com esse histórico, eu acho interessante. Mesmo eu tenho pacientes com 35 anos que já estão com um histórico complicado anterior, sabe? Então, você fazer o paciente sofrer, lógico, a gente entende a questão do custo, sem sombra de dúvida, aqui no nosso país, ela é iminente em todos os patamares. Mas, uma paciente que já sofreu, já passou por duas tentativas, a paciente veio para aconselhamento já com 2 tentativas anteriores, não sei o que e tal, e está com 35 anos. Eu falo assim, olha, você não está dentro da faixa real para análise, mas você já tem 2 tentativas. A pessoa já tem um limite, já tem uma frustração muito grande lá, que ela carrega. Então eu falo assim, por que não então a gente tentar fazer uma avaliação agora? Né? Porque eu acho que tentou 2 vezes sem avaliar, não teve sucesso, não conseguiu nada, então eu acho assim, aí eu acho que é importante, tá? Pensando quando eu tô com uma mulher mais jovem, né? Mas eu, mesmo com essas mulheres nos meus 37, 38 anos, eu busco sempre o histórico. Eu acho importante. Lógico, dos 39, dos 40 para frente, aí é meio indiscutível, né? A grande necessidade dele. Mas antes, eu busco sempre conhecer o histórico para poder indicar, lógico. Sim. Né? Eu acho que assim, acima dos 40, as próprias pacientes elas pedem para fazer, porque elas ficam com medo de ter um neném com problema, lógico. Sabe das taxas de aborto e acaba que elas mesmo fazem. Sim. Antes disso, tem uma certa resistência, né? Para quem quer fazer, aí eu deixo a escolha do casal. Claro, gente, se você tem aí uma translocação robsoniana, outras translocações, e que você pede no cariótipo, daí a importância, né, do próprio ginecologista, do especialista em reprodução humana pedir o cariótipo do casal antes, né, para avaliar isso tudo, né? Porque dali a gente já pode definir essa questão toda até do aborto que ela teve, não é? Exatamente. E às vezes a gente pega algumas surpresas, né, de pacientes jovens com 36, 37 anos. Eu já peguei uma paciente jovem com 36 anos, se não me engano, 37 anos, onde ela teve 6 embriões analisados, 6 alterados. E ela já vinha de 4 falhas de implantação anteriores. Então o problema dela não era no endométrio, era no embrião. Tanto é que a gente fez ovo-doação depois e ela acabou engravidando e tem uma menina linda hoje, não é verdade? Pois é. Então isso tudo a gente tem que avaliar. Cristina, falta 1 minuto para nossa live acabar. O pessoal está pedindo outra. E aí a gente vai responder uma pergunta legal de PGTM, se o homem tem interferência nisso. E aí vai ser bem legal, mais uns 10 minutinhos, você aguenta aí? Pessoal, vocês aguentam mais 10 minutos? Então vamos lá. Eu vou encerrar aqui, me dá só um tempinho que eu vou deixar gravado no IGTV. Demora uns 2 minutinhos para deixar gravado. E aí eu reiniciar outra, aí você entra logo de cara, hein? Presta atenção para não ficar esperando, hein? Não, eu entro de cara. Então, beleza, então. Tá tudo ajustado. Beleza, eu vou terminar a live, gente. Entra lá na próxima que eu vou abrir. Beijo, até logo. Vamos lá. Rapidinho, já trocamos aqui para outra live. Vamos aí fazer mais 10 minutinhos, 15 minutinhos no máximo de live. Já vou esperar aqui a doutora Cristina entrar. Deixa eu fixar aqui o tema, né? Falha de implantação e teste genético. Pronto. Agora eu vou fixar aqui. Fixar comentário.
Vamos botar a doutora Cristina pra entrar. Cadê ela? A Genomics não entrou. Ela me prometeu que não me fazer esperar. Vamos ver se ela vai me fazer... Quanto tempo ela vai fazer esperar, né, gente? Ó, já entraram 35 pessoas, quase 40 pessoas e ela não entrou ainda. Tô esperando aqui a doutora Cristina entrar no perfil da Genomics. E aí a gente já vai botar ela pra dentro aqui. Sejam bem-vindos de volta. Vamos lá. Aê! Já ela entra pra gente continuar essa nossa conversa que tá muito boa. Seja bem-vinda de volta. Entrei. Calma. Agora sim. Eu fui pegar um cabo porque o celular ia morrer. Ah, claro. Tem que se preocupar com isso tudo. Gente, só uma coisa aqui. Eu tô vendo muita gente fazendo pergunta aí no feed aí, né? Tudo mais. Aperta nesse ponto de interrogação. Deixa sua pergunta salva lá. Porque quando eu terminar a live, eu vou tirar foto dessas perguntas. E... se a doutora Cristina quiser, a gente faz uma live só para responder perguntas. O que você acha? Hein? Perfeito. Então, ó, gente, clica no interrogação. Se as suas perguntas não foram respondidas, escreve lá. Eu vou tirar foto, a gente vai salvar. E a gente vai fazer uma live só para responder essas perguntas. Bom, antes da gente entrar no PGTM, né, já que a gente falou do PGTA, não é verdade? Perguntaram uma coisa bem interessante que muita gente me pergunta. Quando é que eu vou falar porque é da minha raça. Quando é que o maldito do homem, do marido, que só fica lá, né, achando ruim, fazer um espermograma e tudo mais, quando é que ele interfere aí nessa questão? Será que homem nunca vai dar problema? Não é possível. Dá? Claro que dá. Então fala. Então sentam lá, senta o pau na gente, então. Esculacha a gente agora. Que a gente não tem essa bola toda pra sempre, não. Fala aí pra gente. Tá bom. Ó, cuidado quando você fala isso pra mim. Cuidado quando você fala uma coisa dessa pra mim, viu? Tem problema nenhum. Minha mulher me ama, sou bem casado. Pode falar mal de mim. Não, cuidado porque eu vou esculachar com a raça masculina agora aí. Né? Pode esculachar. Eu amo as mulheres mesmo, não gosto de homens. Vamos lá. Bora. Então, vamos começar. Travou porque o meu celular também tá dando ruim, meu celular também. Tá vendo? Fala. É. Pode falar. Então vamos lá. Pode falar, que eu vou separar aqui o... Isso. Eu vou começar pelo cariótipo, para falar para você como a gente... Ótimo. Assim, alteração cariotípica não é só de mulher, é para homem também. Uhum. E eu tenho muitos homens com alteração no cariótipo, tá? Muitos com translocação recíproca, não robertsoniana, translocação entre cromossomos diversos, né? Por exemplo, entre o 3 e o 18, sabe? Que são os cromossomos não homólogos. A gente chama de translocação entre não homólogos. Troca de pedacinho entre o cromossomo 3 e o 18, entre o cromossomo 5 e o 9. Então, tem muitos. E quando você tem uma translocação, uma coisa muito importante, que eles não sabem, né? Não fazem a menor ideia, né? A translocação piora absurdamente a qualidade do espermatozoide, tá? Além da questão de você ter a possibilidade das falhas, né? Porque isso é impossível falar que não tem, porque tem. Com uma translocação, você tem segregação anômala, né? Os cromossomos se segregam de forma errada, né? E, portanto, vamos supor assim, a cada 6 espermatozoides, 2 vão ser viáveis, 4 vão ser com alterações inviáveis. Mas ainda assim, pensando nesses de 6, 2, a gente tem que ver que a qualidade desses espermatozoides é muito ruim. Então, e o homem tem dificuldade para enxergar isso, sabe? Sim, eles não entendem. Acho que é sempre a culpa da mulher. Impressionante. Não, e eu atendi um casal, esse casal me chamou muito a atenção, já há algum tempinho. Eu atendi um casal jovem, 32 e 33 anos. A mulher 32, ele 33. A mulher já tinha tido, a esposa já tinha tido 2 abortos. Ela teve 2 abortos. Foi aí que eles foram procurar saber um pouco mais. Foi quando o médico pediu o cariótipo. Lógico. Né? E eles tiveram os 2 abortos, assim, né? Em tentativas de gestação natural. Jovens, óbvio, né? Mas todo mundo só procura quando tem aborto, né? Quando não tem nada, né? Ou quando nem nasce com algum problema, infelizmente, né? Porque às vezes também nasce, né?
Aí, o que que acontece? Aí os dois chegaram para mim para o aconselhamento com o cariótipo dele com uma translocação. O dela estava normal, o dele com a translocação. E aí eu comecei a explicar tudo para o casal sobre a translocação, bonitinho, tal, e quais eram os riscos, porque o risco real para a esposa, nesse caso, ela vai abortar. Muito. Entendeu? O risco é de abortamento de repetição, assim, absurdo, né? Pois, você acredita que o marido virou para mim e falou assim, mas como assim? Eu não posso ter um filho naturalmente? Eu falei assim, não, você pode ter um filho sem sombra de dúvida, mas vocês vão precisar da fertilização in vitro. Eu falei para ele, só isso. Por quê? Porque a chance da tua mulher continuar abortando é muito grande. E aí, uma hora, o endométrio dela não se recupera mais desses abortos repetidos. Você quer claro. isso? Não, eu tive que tocar nesse ponto. Você quer que a sua esposa fique sem a possibilidade de gerar o filho de vocês? É isso que você quer? Que ela aborte até o ponto dela não conseguir mais? Fora as sequelas. As sequelas emocionais, de uma série de coisas. Sim. Eu nem toquei nesse ponto das sequelas emocionais que são absurdas para uma mulher que, né, começa uma gestação e perde, começa e perde, né? Só uma mulher sabe o que é sofrer com esses picos hormonais, né? Porque eu falo, mulher é um bicho hormonal, né? Não tem como. Então, a gente sofre com isso. Então, e ele ficou bravo comigo. Aí eu tive que pegar por esse lado, sabe? Eu tive que colocar desse lado. Então, é muito importante, né, os homens entenderem também que, e quando eu converso no aconselhamento, eu falo o seguinte, vem pra mim, a mulher, muitas vezes, 90% das vezes, vem a mulher. Eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Aí eu falo assim, perfeito. Agora vamos olhar pro teu marido? Então, cadê os exames dele? Ela manda só os dela pra mim. Aí eu falo, e cadê os dele? E ele se recusa a fazer o espermograma ainda, né? Não, recusa. E colher sangue tão... Nossa, absurdo. Cariótipo. Eu tenho vários casais. Quando tem que pagar, marido, então, nem faz. Nossa, que o marido fala assim, eu não tenho nada, pra que eu preciso fazer alguma coisa? Então, assim, sabe, eu acho que é muito importante. E eu falo muito isso pros casais. Eu falo assim, bom, gente, eu vou explicar pra vocês o seguinte. Isso aqui é um aconselhamento para um casal. O bebê é feito de duas partes, feminina e masculina. Então eu tenho que olhar para as duas partes. Eu não posso olhar para uma parte só. A genética do bebê é de vocês dois. Então, é impossível eu aconselhar vocês para uma via só, tá? Então, tem muito isso. Tem uma Ninguém faz filho sozinho, grande, né? Ninguém faz filho sozinho. Depende do homem, da mulher, ou do gaveta, não é verdade? Sim, mas é impossível, né? Não tem como. Né? Mas tem uma idade, assim, de quando começa a piorar? 50 anos, 55, 60. Tem uns trabalhos que falam 50 anos, né? Isso, mas é muito recente mesmo. Isso, né? Tem uns trabalhos... Então, tem os trabalhos já colocando, eles são bem recentes, e eles colocam exatamente isso. A piora da qualidade do material espermático começa com 50 anos, tá? Então, começa com 50 anos, e aí a gente considera uma piora maior a partir dos 60. Tá? O problema é que a diferença, né? A janela é muito grande entre nós, mulheres, e os homens, né? Para nós, os 40 anos já é determinante. Para o homem, ele vai até os 60, vamos assim dizer, né? Mas é muito interessante, mas o ano passado eu estava num congresso de genética humana nos Estados Unidos, né? É um congresso muito grande da parte de genética humana, e eu fui para uma aula falando justamente da questão da fertilidade e o lado masculino. Eu fui assistir justamente a questão do lado do espermatozoide, para ver mais alguma coisa. E tem uns estudos, um pessoal da Inglaterra começou um estudo prévio e eles apresentaram, foi um brief, foi um estudo bem prévio ali de análise de material espermático de homens mais jovens, tá? Na faixa dos 40 anos, como as mulheres, buscando um parâmetro de comparação. E eles estavam enxergando nestes homens já algumas alterações no esperma desses homens também, tá?
Então, eu achei bem legal esse trabalho, mas eles estavam no começo, tá? Até porque o Eles homem de hoje, ele se cuida muito mal, né? Essa é a grande verdade. A mulher ainda tem aquela Exatamente. consciência de cuidado, porque vai no médico desde o início, é o Uhum. preventivo, é o ginecologista. Então ela tem um médico que cuida dela desde que ela começou a menstruar, ou antes disso. O homem Isso. não, o homem só vai ao urologista com 40 e olhe lá, né? E Essa é a olhe grande lá. questão, né? É bem isso. É. E eles colocaram. O N deles não era muito grande, eles estavam com 28 pacientes ainda, tá? E o Uhum. estudo ia continuar. Mas uma das coisas que eles colocaram foi que o que eles observaram na piora, né, desses pacientes que apresentaram maior índice de falhas, de erros ali, de aneuploidias no espermatozoide, eram justamente pacientes que tinham um pior estilo de vida. É, Então, foi o que você acabou de exatamente. colocar. O É, estilo de vida é determinante é. também, sabe? É que eu falo muito, né? O homem tem uma fábrica, e essa fábrica é influenciada a cada 3 meses. Então, às vezes, o cara, a gente fala com ele hoje, ah, não, tá bom, essa semana eu vou melhorar. Não, meu querido, você não tá entendendo. São 3 meses nessa, nessa empreitada para Empreitada, melhorar o teu melhorar. sêmen. Isso, E às vezes eles não exatamente. querem. Querem tomar É, vitamina uma semana e acham que tá bom. isso. Esse é o Não, não problema. pode. É. É. E eu Isso é falo recado isso para vocês muito. aí, maridos, estão escutando a gente. Isso, exatamente. Eu falo isso o tempo todo, eu falo isso o tempo todo para os pacientes, principalmente aqueles que vêm para a gente assim, fator masculino severo, não sei o quê. Aí eu falo assim, cadê? E o DNA espermático? Fizeram É. uma frag para a gente dar uma olhada? Fragmentação de DNA, muito importante, né? Fragmentação de DNA espermático é É, muito interessante para a gente ter uma noção de como está isso, né? é. Porque uma fragmentação alta com certeza vai dar um embrião pior, entendeu? Isso. Vai ser um embrião mais sofrido ali na frente, né? É. Eu vejo isso. Você vê isso com certeza na tua prática, eu vejo isso no aconselhamento Não, eu também. tô com um casal que engravidou Então, agora, com 2 abortos, 3 falhas de implantação. O marido tratou a fragmentação de DNA com o urologista, tá grávido. 5 semanas, pronto. coração Tá batendo. vendo? Olha lá. Olha aqui isso. Perfeito. Olha isso. E ela é jovem, ela com 32 Tá anos, vendo? 33 anos. Eu Impressionante, falo, né? é É, impressionante, não? E eu falo isso para os pacientes, eu falo assim, olha, quando tá com uma fragmentação alta, gente, pelo amor de Deus, é vitamina. Isso tem é conserto. isso aí. Quando você tem o que melhorar, você tem que fazer o esforço para melhorar. Tem muita gente que pergunta para mim, mas eu vou conseguir modificar esse meu cariótipo? Eu falo, infelizmente, isso não. A gente não é mutante, nós não somos Não, X-Men. não conseguimos. Isso. O cariótipo eu não consigo. Eu não consigo manipular os cromossomos. Não, e olha, eu já tive perguntas nesse sentido. Dá pra gente manipular? Dá pra eu trocar o cromossomo errado pelo cromossomo certo? Olha, eu gostaria, mas ainda não é possível. Quem sabe um dia. Se bem que tem o CRISP aí, né, que tá fazendo isso aí, que é uma Sim, coisa aí para futuro. Vamos ver. isso que eu falei. O que eu falo pra eles por enquanto ainda não. O CRISPR tá vindo pra, vamos assim dizer, pra ser a janela pra isso. Sabe? Vamos ver daqui a uns 10 anos, 20 anos. Por aí, exatamente. Bom, fala então agora, né? Nossa, tá vendo como é que o tempo tá voando? Fala então do outro teste, né, que a gente PGTM. faz. Isso, que para aquelas duas. Eu não vou dar spoiler, não. Fala você, Isso. vai, fala. Vamos lá. Então, lá, o PGTA é para essas alterações cromossômicas, que são as alterações maiores, certo? Quando a gente tem uma condição gênica, o gene está dentro do cromossomo. Cada cromossomo tem uma quantidade de genes lá dentro dele, né? Cada um dos cromossomos. Então, eu vou olhar, quando eu tenho uma condição gênica, eu vou olhar lá dentro do cromossomo aquele gene específico. O PGTM é para isso. É o teste para doenças genéticas, doenças monogênicas, doenças causadas por um gene conhecido, tá? Então, é importante a gente pensar o seguinte, tem muita gente que fala assim para mim, dá para fazer PGTM para autismo? Essa pergunta é clássica. Me perguntaram isso segunda-feira. Pois é. Me perguntam isso pelo menos uma vez por semana, tá? Uma vez por semana eu tenho essa pergunta, sempre, tá? Dá para fazer PGTM para autismo? Porque eu tenho um caso de autismo na família, assim, assado, não sei o que e tal. Eu morro de medo de autismo, né? Porque o mundo morre de medo de autismo. Aí eu falo assim, infelizmente, autismo, não.
É. Autismo é uma doença genética complexa, tá? A gente chama ela de doença genética complexa. Eu tenho muitos genes possíveis envolvidos na produção do autismo, né? E uma interação muito grande aí possível para esses muitos genes. Então, eu não tenho um caminho único conhecido para autismo. Como eu não tenho um caminho único, não tem como eu fazer uma análise se eu não tenho esse caminho único, né? Quando o autismo vem, aí o que eu explico para os pacientes é assim, quando o autismo vem como um acessório, como o coadjuvante, né? Quando ele vem acessório a uma síndrome genética conhecida, aí sim. Qual é a principal síndrome genética conhecida que a gente tem que o autismo vem como acessório? Ele vem junto, né? Ele vem de quebra. Eu falo que ele vem de quebra. É a síndrome do X frágil. Muito conhecida, Sim. muito frequente. Então, quando você tem síndrome do X frágil, aí sim, você tem como fazer um PGTM. Porque a síndrome Fala do X pra frágil... gente como é que descobre essa síndrome. Isso, vamos nela. A síndrome do X frágil é uma condição monogênica. Eu tenho um gene conhecido, ele tem nome, endereço. Eu falo assim que o gene é exatamente... Eu preciso saber qual é o gene porque eu preciso conhecer ele e o endereço lá dentro dele, a variante dentro dele, né? E a síndrome do X frágil é uma condição genética, monogênica, de herança recessiva ligada ao cromossomo X, porque o gene está lá no cromossomo X, tá? Esse genezinho está lá no braço longo do cromossomo X, e esse gene, as mulheres, elas podem carregar esse gene, né? E transmitir para os seus filhos, para os meninos, a condição da doença. As mulheres, como elas carregam 2 cromossomos X, elas acabam tendo o benefício, alguma coisa a gente tem que ter de benefício, né? Isso. A gente tem o benefício de ter do 2X, eu tendo um X com a alteração, eu sou só uma portadora, porque eu tenho o outro X sem alteração e eu compenso aquele alterado, tá? Agora, quando a mãe transmite o X alterado para o filho, menino, ele vai receber o X da mãe alterado e um Y do pai. Ele só vai receber aquele X com alteração. E aí sim, o menino vai ter a doença que é a síndrome do X frágil, que vem agregada com essa condição, com o autismo junto. A alteração é avaliada, você vai ver se a mulher tem ou não essa alteração por um teste genético, onde a gente vê repetição de uma trinca de nucleotídeos, né? Uma trinca de letrinhas, CGG. Então, a gente tem um número de repetições consideradas normais de carregar. A mulher que tem um número de repetições aumentada, essa mulher, ela é chamada de pré-mutada, tá? Normalmente. Então, ela carrega uma pré-mutação. A maioria das mulheres, elas carregam uma pré-mutação, tá? E aí, o problema é, carregando essa pré-mutação, quando ela transmite esse cromossomo para o filho, essa repetição, ela tende a aumentar, ela expande. A gente fala que ela expande, ela aumenta. Então, essa expansão é o que vai gerar a alteração completa naquele cromossomo que o filho recebe. E essa condição é extremamente frequente, né? E aí a gente tem como analisar isso no PGTM, não é isso? Tem como isso perfeitamente analisável no PGTM, tá? Ótimo. Aí sim, é uma condição que a gente vai conseguir analisar. Perfeito. Então eu preciso disso. E eu preciso ter análise genética para saber se eu carrego ou não. Não dá para falar assim, mas eu quero avaliar se eu tenho, se eu não tenho lá no bebê. Não, calma, não é assim. Eu preciso saber se eu carrego ou não. Muita gente pergunta isso. Mas não dá para avaliar direto no bebê essas doenças genéticas, monogênicas? Ainda não. Um dia, eu acho que a gente vai chegar numa tecnologia que vai ser possível avaliar algumas condições frequentes. Hoje, ainda não temos essa tecnologia disponível no planeta Terra. A gente tem que entender, né, que a genética, nós somos o fruto de uma genética dos nossos pais. Então, se a gente não analisar nossos pais,
a gente não vai entender a gente. É como se Nunca. fosse a história. É ver a nossa Isso. história da genealogia, não é verdade? E eu Quais falo são as... muito isso para os casais. Eu falo o seguinte, eu falo, gente, na genética, a gente olha sempre para trás. Eu olho Isso. sempre o que vem antes de mim, para poder Exatamente. saber o que eu vou passar daqui para frente. Uau, já tem 20 minutos aí. Vou fazer a última pergunta para você, pra gente Fica terminar. tranquilo. Tem 30 perguntas pra gente responder a nossa... Vai ter outra live, tá? Não tem essa. Esquece isso, bota aí, a gente vai marcar depois. Me diz aí pra gente terminar, quais são as doenças mais comuns que a gente analisa hoje nesse PGTM? Só para o pessoal entender, o PGTM é quando a gente avalia uma doença específica no cromossoma. E o PGTA avalia o cromossomo como um todo, não é? Sim. Não é verdade? Estou certo aí, Cristina? Me corrige aí. Calma. Então, assim, no PGTM eu analiso o gene. Isso, no PGTA, gene. os cromossomos. Cromossomos. Tá? Boa, isso aí. Então, assim, as doenças mais frequentes analisadas para o PGTM são... uma eu já falei, X frágil. Essa é uma das bem frequentes. Agora, a principal, o nosso ranking, o número 1 do ranking é fibrose cística. O número 1 do ranking é fibrose cística. Fibrose cística vem em primeiro lugar. E normalmente a gente tem fibrose cística, síndrome do X frágil. E por incrível que possa parecer, a gente tem muito aí doença de Huntington. É outra que está no nosso ranking de PGTM, tá? Uhum. E atrofia anemia muscular falciforme, espinhal. Né? Anemia falciforme também, né? Anemia falciforme, mais atrofia muscular espinhal vem crescendo absurdamente nos últimos 2 anos aí. Tá? Exatamente. Ela cresceu demais. E infelizmente são doenças que a gente só sabe depois quando tem o primeiro filho, né? Ou então... Esse é o grande problema. Ou então tem alguém na família e você fica preocupado. Sim. Mas é muito raro às vezes, né? Tem casais que parece que nasceram um pro outro, né? E tá aquela doença raríssima que ninguém tem. Esse é o problema, que ninguém né? entende. Esse é o maior problema. As condições recessivas, são as mais difíceis, porque é o que você falou. Casal perfeito, sem nada, sem histórico nenhum. E aí, quando junta, aparece uma doença recessiva grave. Esse é a nossa principal incógnita, são esses casais. Quando a doença é dominante, como Huntington é uma doença dominante. Então, normalmente, as famílias já têm históricos. Então, você já tem vai direcionado, Como a anemia falciforme também, né? Que já sabe o caminho também, né? São doenças... É isso aí. Exatamente. Caso Nossa, contrário, gente, você fica mais difícil. Gente, ficou falar aqui ainda da questão da receptora, de doadora, que o pessoal tá perguntando aí, se faz ou não. Gente, tem muita coisa ainda para fazer. Muita. Mas são 10h25 da noite. Eu vou agora aqui, se eu me dá licença, que eu vou tirar aqui, ó, foto das perguntas. Hoje a gente vai estudar essas perguntas e vai ter que fazer outra live. Me dá só um minutinho aqui que eu vou agora ficar tirando foto de uma série de perguntas aqui que está surgindo. É muita gente nessa live, gente. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Muito legal. Achei que foi muito joia. Então, calma aí que surgiu aqui. Eu tô tirando as fotos aqui, gente. Sim. São muitas perguntas. Depois eu vou mandar tudo para vocês. A gente vai analisar tudo. Pronto. Tirei foto aí de 30 perguntas. Uau! E aí a gente vai fazer uma live só para responder essas perguntas. Vamos ver se a gente faz no final do mês. Perfeito. Tá bom? Como a gente conversa então. Ótimo, perfeito. Doutora, muito obrigado por essa live maravilhosa. Obrigada. Seus esclarecimentos foram excelentes. Eu acho que muita gente aprendeu. Eu aprendi muito. Muito obrigado. É bom conversar com uma... Falar que não precisa do embrião, a novidade do final. Ai, gente, o pessoal tá perguntando da novidade do final. Pra não ter embrião. Tem que falar agora. A gente deu spoiler disso, já era. Fala aí agora desse... Deixa eu botar aqui então um videozinho aqui de novo, já que pra gente entender como é que é uma biópsia tradicional, né? Bora. Aí dali o povo vai entender que tipo de biópsia você tá propondo aí agora. Fala aí pra gente aí, rapidinho aí. Qual é o teste que vai entrar agora na linha da Genomics? Mas com bastante cautela, como eu falei para você, tá? A gente acabou, a publicação saiu do forno agora,
tá? Ela acabou de ser publicado o artigo com uma avaliação multicêntrica, tá? Em muitas clínicas participaram, tá certo? Então, essa avaliação é para pegar, ao invés da gente tirar as célulazinhas aí, como você está mostrando no vídeo, do embrião, a gente vai fazer o uso da gota do meio de cultivo desse embrião, tá? Aí a gente pode ver umas gotinhas aí, ó, tá vendo? Uns artefatozinhos, é isso aí que a gente vai pegar, gente. Vai pegar a gota. Desta gota, a gente vai avaliar o DNA livre que está nessa gota, tá? Então, vai ser feito um PGTA, vamos assim dizer, a gente chama de PGTA não invasivo, porque eu não estou tirando a célula do embrião e eu estou tirando essa gota do meio de cultura, né? Eu estou tirando esse material do meio de cultura, essa gotinha aí, estou tirando esse meio de cultura, e eu vou analisar o DNA livre nessa gota. DNA que é oriundo de onde? Tanto dessas células periféricas do trofectoderma, né? Mais externas, como o DNA da massa interna do embrião. Que é a grande dificuldade com o mosaicismo, né, hoje em dia, né? Que a gente nem falou disso, né? Da falta falar disso outra live. Nem começa, porque senão outra live sobre isso. Isso, a gente faz uma outra. É só para o pessoal saber que esse teste vai começar a entrar, porém, ele vai começar a entrar com sempre uma confirmação, normalmente, nesse comecinho, fazendo o parâmetro de comparação com a biópsia, tá, gente? A gente precisa, o cuidado é o que eu falei, é sempre um cuidado. A gente ter sempre a coisa de forma que a gente tenha chão. Então, a gente não vai sair falando assim, vamos deixar de lado aqui e vamos usar esse aqui. Não. A gente vai continuar fazendo a avaliação buscando a concordância que já foi vista nos mais de 3.000 embriões analisados nessa publicação, mas a gente ainda continua fazendo, nesse período inicial, avaliando também material por material, para a gente ver como é que isso vai se comportando. E tem um protocolo todo específico para coletar essa gota, tá? Então, não é simplesmente falar assim, tá ótimo, eu vou pegar e vou pegar a pipeta e vou puxar ali e pronto. Não. O protocolo é bem detalhado, tem todo um cuidado, tá? Mas é mais uma técnica que vem para agregar aí e auxiliar, principalmente, como a gente estava falando, aquelas pacientes que não têm indicação para uma biópsia, tá? Sim. É nesse ponto. Porque a biópsia não vai acabar de um jeito ou de outro, tá, Rodolfo? Isso eu já deixo aqui de mensagem para o pessoal que aí você desanima a gente. Falar. Por enquanto ela não vai. O PGTM, para um PGTM eu preciso. Não, claro, aí não tem comparação. Eu não tenho como. Infelizmente ela não vai acabar por isso, tá? Nesse momento a gente vai ainda ter isso, as duas coisas acontecendo até lá na frente, né? A gente chegar num nível que a gente consiga avaliar muito bem e talvez deixar o invasivo do PGTA realmente de lado, mas o PGTM a gente não vai nunca perder ela, não tem como. E por um bom tempo ainda vamos manter o PGTA real existindo, tá? Mas o nosso PGTA não invasivo vai receber um nome bem bonitinho. Embrace. Olha que bonito. Um abraço. Um abraço. O pessoal está perguntando qual a vantagem, né? A vantagem é você não lesionar o embrião. Isso. A gente não aumenta a taxa de gravidez fazendo ou não, deve aumentar, com certeza, a gente acredita que aumenta, óbvio, né? É por isso que a gente está fazendo isso. E também são um pouquinho mais precisa essa técnica? Na verdade... O que o estudo deu? Na verdade, o estudo deu na faixa do que a gente já estava buscando, uns 85 de concordância, tá? O que a gente... Na verdade, a vantagem é aumentar a taxa de transferência, assim, a melhora da transferência para essas pacientes jovens que não precisariam fazer uma biópsia invasiva. Portanto, você não vai tocar no embrião, entendeu? Então, você melhora para essas pacientes jovens que não necessitaria de uma biópsia, que é invasiva, né? Então, você trabalha com a não invasiva, você melhora nesse sentido.
tá? Que legal, Então, que legal. essa é a busca inicial do Embrace. Lá, Que daí legal. pra frente a gente vai desmembrar outras coisas com certeza. Muitas coisas surgirão ainda, né? É importante, Com né, que certeza. você vê que em 1979, lá na primeira FIV, tinha 5% de chance, 2%, se eu não me engano. Nem fala. Hoje a gente chega a 70%, gente, Sim. é um ganho incrível, né? E Incrível. se Deus quiser, um dia a gente chega lá aos 80, 90, Com certeza. e não vai ter mais essa questão de falha de plantação, não é verdade? Com certeza. Só para fechar aí, que eu vi uma paciente, acho que alguém perguntando se vai ser mais caro ou mais barato. Não vai modificar muito, tá, gente? Vai Se for mais caro, eu vou apertar padrão. ele, gente. Pode deixar. Isso. Eu não vou deixar ficar mais caro. Isso não é com a geneticista. Mas Eu sei digo disso. pra você, eu já digo para você que o que eu sei é que não vai mudar realmente, não, tá? Desse tá lado, ótimo. não. Tá bom? Obrigado, doutora, mais uma vez. Obrigado a vocês que participaram dessa live maravilhosa. Tenham uma noite abençoada. Amanhã trabalho, ou home office, ou indo pra clínica, ou fazendo poção igual vamos fazer amanhã. Muito obrigado. Você tá em São Paulo, né? Tô em São Paulo. Muito obrigado você aí pelo seu tempo. Vamos fazer outra live, se prepara. Vamos. Porque Com foi certeza. incrível, incrível, incrível. Tá bom? Obrigada. Surgiram mais Muito 6 perguntas aqui gente. que eu vou tirar foto aqui antes de terminar a live, né? Tem que perguntar de Com todo certeza. mundo. Sim, E aí precisa. a gente vai tirar essas últimas perguntas aqui e vamos para nossa caminha dormir, porque amanhã é dia de trabalho duro. Dia Gente, de muito branco. obrigado. Obrigado, doutora. Vai ficar salva no GTV. Obrigada, Rodolfo. Tem gente fazendo perguntas sobre fase de plantação. Já foi outra live, gente. De 9 às 10 foi uma live, agora de 10 às 10 e meia foi outra. Até logo, hein? Até fim do mês, hein? Conto com você. Sim, com certeza. Pode contar. Prazer Tô enorme. aqui. Beijo pra você. Até logo. Beijo, gente. Tchau. Tchau.